Muito Olá, boa bem. noite. Então, boa noite, gente. Olha, estou feliz de ver essa linha cheia. Final, véspera de feriado, quase Páscoa. Então, super obrigada a todos e todas vocês que estão aqui querendo conhecer um pouquinho mais da metodologia Clifton Strengths. Estou super feliz de poder, feliz e orgulhosa, né, de poder apresentar essa metodologia para vocês. E a ideia da nossa conversa de hoje é contar um pouco dessa metodologia e por que a gente está usando essa metodologia e trazendo esse tema para essa aula aberta, para esse aulão. Então, a ideia é passar um pouco do conceito, mas deixa eu só entender uma coisa: tem alguém que já fez, já passou pela metodologia, já tem o assessment, já tem o questionário, já fez o questionário, já tem o relatório? Tem alguém na sala que já tem o relatório? Alguém quiser levantar a mãozinha? Deixa eu só fazer um teste, porque eu Tá não sei se eu valendo. mutei todo mundo. Deixa eu ver, Ah, peraí. tá bom. Eu Deixa eu ver acho se tem que. alguma mãozinha levantada aqui. Não é obrigatório, tá, gente? Então, se não tiver, não tem problema. Que bom. Vocês estão aqui para conhecer. Eu acho que tá tranquilo. Tem gente com o microfone aberto, só. Tá tranquilo? Tá. Muito bom. Carlos Eduardo ainda não. A Val tem, né? Muito bem. Muito bem, gente. Então, deixa eu contar para vocês, primeiro, obviamente, quem eu sou, né? Porque é importante contar o que que eu estou fazendo aqui. Eu sou coordenadora do Núcleo de Liderança da Miami Ed School. Eu estou na Miami desde o primeiro curso de liderança que a gente fez 10 anos atrás. Então, nós estamos celebrando esse ano 10 anos de curso de liderança criativa. É, eu sou psicóloga, eu sou pós-graduada, MBA, enfim, meu LinkedIn está lá para quem quiser ver, tá, gente? É Cecília Pinaf, e se vocês quiserem me conectar, vão ser super bem-vindos e bem-vindas. É, eu Oi. trabalhei em agência, olá, trabalhei em agência, trabalhei na Ogilvy, trabalhei na Blinks Essence, trabalhei no Yahoo, trabalhei na Intuit, e nos últimos 1 ano e meio eu venho trabalhando como consultora e atendo uma série de empresas que são empresas de ponta, então Enjoei, Quinto Andar e por aí vai. Mas o mais importante de tudo isso é que, algum tempo atrás, eu conheci a metodologia Strength Finders, que é a metodologia da Gallup de pontos fortes, me apaixonei, fiz a certificação e hoje eu trabalho intensamente com essa Oi? metodologia. Oi, tudo bem? Então, eu queria começar contando Desculpa. que, uma vez que a gente. Oi, Aline. Uma vez que a gente conhece a metodologia, pelo menos no meu caso, foi paixão à primeira vista, eu namorei, noivei e casei em 1 ano com a metodologia, né? Então, eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de passar pela metodologia vai gostar muito, vai responder muitas perguntas que às vezes estão na cabeça da gente, né? E espero que tenha sido comigo muitas perguntas que eu tinha. Eu falei, então é por isso que isso acontece, né? Então, eu sou suspeita porque eu sou super fã e tenho usado muito a metodologia para impactar pessoas e empresas, e eu tenho certeza que a nossa proposta aqui também vai impactar bastante gente. Hum. Mas o ponto, esse é o Donald Clifton, é o Don Clifton, que foi quem desenhou essa metodologia há muitos anos atrás, né? Então, é uma metodologia super científica, tem comprovação, eu vou dar alguns números aqui. Mas a grande questão que ele teve quando ele pensou numa metodologia para analisar pontos fortes foi a seguinte: e se ao invés da gente focar os nossos pontos fracos, a gente focasse os nossos pontos fortes? Porque quando ele foi na biblioteca da universidade, ele foi buscar, né? Deixa eu ver.
tem, né, de livro para focar os pontos fortes, ele só encontrou livros para desenvolver os pontos fracos. Aí ele falou: tem alguma coisa estranha aqui, porque quando a gente coloca energia no desenvolvimento dos nossos pontos fracos, a gente consegue chegar no nível ok, no nível mediano. Mas quando a gente coloca energia, coloca intensidade, coloca desenvolvimento nos nossos pontos fortes, a gente consegue muito mais longe. Então, com essa curiosidade, o Donald Clifton foi até a Gallup, bateu na porta da Gallup. Eu também fiz isso no passado, tá? E a Gallup é um instituto de pesquisa super reconhecido, então é um instituto que tem mais de 80 anos de história, atua em mais de 160 países, e eles então desenvolveram a metodologia de pontos fortes. Desenharam questionário, fizeram as entrevistas, fizeram as análises, né? Tem uma ciência por trás disso, né? E eles então conectaram a metodologia Clifton Strengths, que é uma metodologia baseada no desenvolvimento de pessoas profissionais, com foco nos pontos fortes, nos talentos dominantes, né? E aí, essa metodologia, ela vem sendo desenvolvida, vem sendo aplicada em várias e várias empresas, em várias situações, escolas, instituições, e o interessante de tudo isso é que, por exemplo, mais de 90% das empresas que compõem o ranking da Fortune 500 usam a metodologia de pontos fortes, né? É uma mudança de paradigma, porque quando a gente fala de desenvolvimento, a gente geralmente, no mundo corporativo principalmente, a gente fala de desenvolver os pontos fracos. E por que que essa metodologia é uma mudança de paradigma? Porque ela fala exatamente o contrário. Ela fala do desenvolvimento de pontos fortes. Puxa, mas se é ponto forte, por que que eu preciso investir energia nisso? Porque quando a gente coloca energia no desenvolvimento dos pontos fortes, a gente vai muito mais longe, né? Então, por que que eu coloquei a minha foto aqui, né? Porque eu tive o privilégio, eu gosto muito de usar a palavra privilégio, e é importante reconhecer o privilégio que a gente tem de estar com pessoas e lugares que levam a gente para um lugar muito mais longe, né? Então, eu estive lá na sede da Gallup o ano passado, conheci a fundo de onde veio essa ideia, de onde veio a metodologia, como ela foi elaborada, quais são os benefícios. Tive uma oportunidade incrível que eu vou que eu vou trazer para vocês de conhecer uma escola que aplica a metodologia de pontos fortes, e por isso que estar aqui hoje com vocês me deixa tão empolgada, né, de contar que a gente está adotando a metodologia de pontos fortes também na Miami Ed School. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, né? Vocês já devem ter ouvido essa máxima, né? Você pode ser o que você quiser, basta se esforçar. Vocês acham que isso é um fato ou vocês acham que isso é um mito? Pode abrir o microfone, pode escrever no chat. Mito. Mito, mito. Interessante. O que Acho mais? que é um mito também, é um pouco romântico isso, né? Pois é. Fato, fato. Muito bem. Fato. Tá ruim? Muito Não. bem. Temos aí metade, metade. Eu vou contar para vocês que isso é um mito. Por que que é É. um mito, gente? Porque quando a gente coloca. Ah, Eu vou dar um exemplo aqui. Para quem é destro, né? Eu vou pedir para quem está com o microfone aberto, só fechar, por favor, para a gente poder. Se quiser falar alguma coisa, é só levantar a mãozinha, tá, gente? Para quem é destro, né? E aí, de novo, se vocês quiserem contar, abrir o microfone, colocar no chat, fiquem à vontade. Para quem é destro, se eu falar para vocês escreverem com a mão esquerda, como que vai sair a escrita de vocês? Para quem é destro. Quem canhoto é o inverso.
Se eu pedir para vocês que são destros ou destras escreverem com a mão esquerda, como vai sair a letra de vocês? Eu Vai acho que sair Torta, bem vai um lance esquisita, de né? prática, né? esquisita, meia Mas, boca, mas aí eu né? acho que é um lance de prática, né? Pois é. Se a gente escreve com a mão direita, a nossa escrita tá legal. Não estou falando de letra bonita ou letra feia, tá, gente? Estou falando de facilidade de escrita. O que que acontece se a gente coloca energia para desenvolver a nossa escrita com a mão esquerda? Vai melhorar, não vai? Sim, Melhorar. E se a gente coloca energia para melhorar ainda mais a nossa escrita com a mão direita? Ela vai ficar provavelmente muito boa. Por isso que quando a gente fala que qualquer pessoa pode chegar onde quiser, a gente fala que isso é um mito. Por quê? É claro que a gente consegue chegar num lugar legal. É claro que talvez a gente consiga chegar num lugar que deixa a gente confortável. Mas quando a gente fala de investir energia nos talentos, nos pontos fortes, a gente está falando em chegar em lugares que a gente muitas vezes nunca nem imaginou que a gente poderia chegar. E é disso que a metodologia de pontos fortes fala. Então, do que a gente está falando aqui, né? Quais são os princípios da metodologia de pontos fortes? A gente tem 50 anos de pesquisa em cima disso. Então, é muita gente passando por muitos questionários, muitas análises, muitas validações. A gente está falando de mais de 30 milhões de acessos. Então, é muita gente que já passou pela metodologia e já teve o seu relatório de pontos fortes. A base dessa metodologia é a psicologia positiva, né? Porque a gente está olhando para o melhor de cada pessoa. E isso é super interessante, principalmente quando a gente fala de compartilhar os resultados dos relatórios, porque muitas vezes a gente é, fala, não, é material privado, né? Mas a gente está falando de pontos fortes, por que não, então, compartilhar isso e buscar o poder das parcerias, né? E a gente está falando, então, dentro da metodologia de pontos fortes, de 34 temas de talento que são agrupados em 4 domínios. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona, né? Muito bem. Se a gente está falando de 34 temas de talento e 4 temas de domínio, a gente está falando desses 34 temas de talento agrupados em 4 temas de domínio que são execução, influência, construção de relações e pensamento estratégico, né? Quando a gente faz o relatório, quando a gente passa pelo relatório, a gente recebe o resultado olhando para quais são os nossos principais temas de domínio, os temas de talento, e em qual tema de domínio nós navegamos com mais facilidade, né? Quer dizer, por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo, né? O meu tema de domínio principal é pensamento estratégico. Então, eu navego melhor em situações onde eu sou exigida para o pensamento estratégico. Quer dizer que eu não sou uma pessoa boa em execução? Não, porque o princípio é que todo mundo tem os 34 temas de talento, né? Mas nós naturalmente temos esses temas de talento e esses temas de domínio em determinados temas específicos. O que que significa isso? Eu navego mais facilmente nos temas de talento que são os meus temas de talento principais. Então, por exemplo, no meu caso, né, se a gente for olhar para os 34, meus top 5, meus 5 principais temas de talento são individualização, realização, responsabilidade, aprendiz, né, aprendizagem e positivo. Então, esses são os meus temas de talento. Quer dizer, por exemplo, que eu não tenho, deixa eu olhar aqui na lista, capacidade de foco?
Não. Quer dizer que para eu manter o foco, eu preciso despender mais energia, né? E aí a gente começa, quando a gente começa a entender esses temas de talento, e os temas de domínio, a gente começa a entender por que que tem gente que é tão brilhante em algumas atividades e é mediana em outras. E aí o que que o mundo corporativo faz? Vamos trabalhar os pontos fracos. E a pessoa consegue chegar no patamar X, fica frustrada, a empresa fica frustrada, a pessoa entende que ela não está usando todo o potencial que ela tem, e aí a história vocês já sabem, vocês conhecem bem qual que é. Então, quando a gente fala de temas de talento e temas de domínio, a gente está falando basicamente disso. Todo mundo tem 34 temas de talento e 4 temas de domínio, só que a gente tem temas de talento que são mais presentes e que demandam menos energia para a gente conseguir chegar onde a gente precisa. Do que a gente está falando, então? Tem uma equação que eu gosto muito aqui, né? Então, a gente tem o talento. O que é o talento? É uma maneira natural de pensar, de sentir ou de se comportar. Então, é natural da gente. Se a gente coloca, se a gente investe, né, no desenvolvimento desse talento, né, o que é investimento? É tempo dedicado à prática e ao desenvolvimento de suas habilidades naturais e da sua base de conhecimento. Né? Então, eu tenho um talento natural que eu coloco energia, que eu coloco ainda mais potencial de desenvolvimento. O que que isso vai dar? Vai gerar os nossos pontos fortes. O que é um ponto forte? É uma capacidade de apresentar de modo consistente um desempenho muito próximo da perfeição. Que é o que a gente estava falando quando a gente falou de escrever com a mão direita e com a mão esquerda. Né? Eu tenho talento natural para escrever com a mão direita. Minha letra já é legal. Mentira, tá, gente? Minha letra não é, mas vamos supor que seja, né? Minha letra com a mão direita já é legal. Se eu coloco o tempo, se eu faço caligrafia, se eu vou fazer um trabalho de desenvolvimento de lettering, por exemplo, né? Se eu já sou boa nessa escrita, eu vou ficar próxima da perfeição. Né? E aí, o que que acontece naturalmente, normalmente, né? A gente começa a entender por que que tem gente que é tão boa, por exemplo, em matemática, e tem gente que é tão boa em história. Por que que tem gente que é tão boa em criação e tem gente que é tão boa na área financeira? Né? Quer dizer que essas pessoas são limitadas? Não, quer dizer que essas pessoas estão usando os seus talentos naturais como pontos fortes na sua máxima potência. Se eu colocar uma pessoa de criação para fazer financeiro, por exemplo, vai dar certo? Talvez dê. Essa pessoa vai ser brilhante nisso? Provavelmente não. O contrário também. Né? Então, a questão de conhecer os pontos fortes é tão importante para a gente conseguir entender onde a gente vai se desenvolver, onde a gente vai aproveitar o máximo do nosso potencial. Todo ponto forte é um talento, mas nem todo talento é um ponto forte. E isso é super importante a gente entender, porque quando a gente, né, tem acesso ao relatório, que eu já vou mostrar para vocês, né? Então, eu tenho lá os meus top 5, né? Eu falei, né? Individualização, realização, responsabilidade, aprendizagem, positivo, que são os meus, né? Eu tenho realização alto. Se eu tenho realização como ponto forte, eu vou atrás dos meus objetivos e vou chegar onde eu quero. Se eu tenho o meu realização como um ponto fraco, eu vou deixar um monte de corpinho no meio do caminho. Então, o fato de ter o tema de talento elencado ali no 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai, não quer dizer que isso é um ponto forte. Se eu uso isso
para gerar minha máxima performance, sim, isso é um ponto forte. E por isso que é tão importante a gente entender como a gente manifesta os nossos temas de talento. Como que a gente pode descobrir os nossos pontos fortes, né? Então, para vocês que estão aqui, que nunca tiveram oportunidade de passar pela metodologia, eu sempre recomendo o livro, né? Descubra seus pontos fortes. O meu está aqui, não sai aqui do meu lado. Já estudo bastante ele, sempre abro, sempre dou uma olhada. O livro ele tem um código, parecendo blogueira aqui, né, gente? Ele tem um código, a gente raspa o código, entra na plataforma Gallup e responde o questionário. São 177 questões, mas ele é muito rápido de responder, porque ele tem um tempo para isso, porque a ideia é que a resposta seja espontânea, né? E a gente, então, com este código, tem acesso ao top 5, tem acesso aos 5 temas de talento mais predominantes para cada pessoa, né? Então, é uma forma de a gente entender os nossos pontos fortes, e depois lá na plataforma dá para comprar o complemento para ter acesso aos 34 temas de talento. Não estou aqui para vender livro, não estou aqui para vender teste, eu estou aqui para contar de onde a gente pode acessar a metodologia para conhecer os nossos pontos fortes, tá? O relatório, eu trouxe aqui o relatório do cara, né, do Don Clifton, do Donald Clifton, né? O relatório, como eu falei para vocês, né? Então, a gente está falando do nosso DNA de talento, né? Ele traz os 10 principais temas de talento, né? Os 5 principais temas de talento, que a gente chama de, não sei nós já, 10 temas de talento dominantes, com os 5 top 5, né? Que são as assinaturas de talento. Desculpa. E se a gente está falando que a gente tem que colocar energia no desenvolvimento dos nossos principais temas de talento, os top 10 são os temas de talento que a gente vai fortalecer. E os demais, a gente vai navegar. A gente vai entender como a gente acessa dentro dos desafios que a gente tem. E do outro lado, aqui do lado direito, a gente tem. Lembra que eu falei que esses temas de talento se agrupam em temas de domínio? A gente também acessa qual é o nosso principal tema de talento. Então, no caso do Donald Clifton, a gente tem aqui o tema influência. Então, ainda no relatório, a gente tem um descritivo do que significa cada tema de talento. Então, aqui no caso dele, né, o primeiro tema de talento que aparece com mais frequência é o significância. E a gente vai tendo acesso do porquê que esse tema de talento é exclusivo para você, porque existe uma combinação, existe um algoritmo, né, que combina os demais temas de talento e traz um relatório que é praticamente personalizado e único para cada pessoa, né, porque é uma combinação de temas de talento que se manifestam de diferentes formas para cada indivíduo, né? É, e aí ele dá informações e dá dicas, dá sugestões aqui para a gente maximizar o nosso potencial. E aí tem um conceito interessante, né, que é traduzido como ponto cego, né, mas que são situações que dentro dos nossos temas de talento, provavelmente a gente não vê, ou provavelmente a gente está acessando de forma equivocada. Como eu falei dentro do meu relatório, tem ali o realização. Então, se eu estou acessando ele como um ponto forte, ok, ótimo, eu vou atingir os resultados que eu quero. Se eu não estou acessando ele como um ponto forte, eu posso fazer um estrago aí no meio do caminho. Então, ele traz esse alerta, considerando o que significa cada tema de talento. Ainda no relatório, é um relatório super completo, super robusto. Ainda no relatório, ele traz como os temas de domínio se manifestam, né?
Então, por exemplo, aqui no Clifton, né, no Donald Clifton, ele tem os principais temas de talento aqui no Influência, né? Porque o 1, por exemplo, está na influência, o 5 está na influência. Então, ele vai fazendo essa combinação com pesos para entender onde está o principal tema de domínio, né? Então, no caso dele, o influência. Ah, Cecília, mas tem mais quadradinhos aqui no execução. Por quê? Porque a ordem também conta, né? A ordem em que os pontos fortes aparecem também conta, tá? Então, o relatório também dá essa informação para a gente. E aí, eu queria contar para vocês a minha experiência na Universidade de Nebraska, porque eu também, né, nessa minha visita que eu fiz a Gallup lá em Nebraska, a sede da Gallup fica em Omaha, né, lá em Nebraska, no interior dos Estados Unidos. E eu tive a oportunidade de conhecer a Universidade de Nebraska, que tem dentro do curso de negócios um trabalho em que o curso de negócios é 100% focado no desenvolvimento de pontos fortes dos alunos. E aí, gente, esse trabalho é tão maravilhoso, tão incrível, que os alunos saem da faculdade, saem da universidade, dentro do curso de negócios, já com potencial desenvolvido super gigantesco, porque as pessoas passam 4, 5 anos desenvolvendo seus pontos fortes, e a oportunidade que essas pessoas têm pela reputação que esse trabalho tem nos Estados Unidos, a oportunidade que as pessoas têm de saírem empregadas é absurdamente mais alto do que de pessoas que não passam pelo processo, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer como isso funciona, tive a oportunidade de conversar com alguns alunos e alunas, tive a oportunidade de conversar com alguns coaches, né? Lá eles chamam de coaches de pontos fortes, né? E todo mundo se sente muito privilegiado de poder participar desse processo, porque as pessoas, de fato, sentem que elas estão desenvolvendo o seu potencial. E aí, eu queria contar para vocês, né, por que que a gente está, então, falando de pontos fortes hoje, né? Porque a Miami está lançando um curso novo dentro do núcleo de liderança, que é o curso de liderança em gestão de negócios. E o curso de liderança em gestão de negócios vai ser um curso focado em pontos fortes, né? Vai ser um curso em que a primeira atividade que as pessoas fazem é o preenchimento do relatório, né? A gente vai oferecer o código para todo mundo, o 34, que é o relatório completo, e as pessoas vão passar por uma rodada de feedback, a primeira aula, né? As pessoas vão ter feedback em relação aos seus relatórios e vão poder identificar os seus pontos fortes. E a partir daí, poder olhar e passar pelo curso sob uma perspectiva totalmente diferente, né? Porque quando eu sei os meus pontos fortes, eu entendo quais são as matérias, por exemplo, que eu preciso colocar mais energia, qual é naturalmente o tema com o qual eu me identifico mais, né? E a gente vai conseguir ter, ao final do curso, alunos e alunas que têm potencializados os seus temas de talento, que muito provavelmente vão se tornar pontos fortes, e essas pessoas vão sair com uma outra visão, uma outra perspectiva de como aproveitar todo o curso e todos os temas maravilhosos que a gente está projetando para esse curso a partir dos seus pontos fortes, tá? Então, gente, só para passar rapidinho para vocês, né? Eu queria só mostrar para vocês do que a gente vai falar no curso. A gente está falando de temas, a gente selecionou temas super atuais, temas que estão batendo na nossa porta, temas que estão sendo muito questionados. A Natanie trouxe um tema importante, né? E eu já respondo a tua questão, né? E que são temas que vão fazer parte do nosso dia a dia, né? O que que acontece? A Miami tem há 10 anos o curso de liderança criativa. Qual que é o propósito do liderança criativa? É formar pessoas, formar profissionais, é, muito com o olhar
de liderança em relação a pessoas. Tá? Dentro da grade do liderança criativa que a gente já tem hoje, a gente fala muito sobre gestão de times, feedback, a gente fala sobre neurociência. Então, os temas são ligados a pessoas, né? Então, é um olhar muito mais focado para dentro de casa, né? Então, quando a gente está falando de um time, dentro do liderança criativa, a gente está falando do olhar da liderança para dentro de casa. Quando a gente fala deste novo curso, do curso de liderança em gestão de negócios, a gente está olhando para fora, né? Então, a gente está falando de tendências quando a gente fala de evolução e revolução. A gente, né, começa com pontos fortes, passa dentro do conceito de pipeline de liderança, da passagem da gestão de pessoas para a liderança de negócios, porque tem uma diferença de papel muito significativa aqui, e a gente vai olhar para fora, né? A gente vai entender como os números e dados ajudam a gente a trazer mais inteligência para as nossas decisões de negócio. A gente vai entender como a economia comportamental está definindo os ritmos de negócio e como a gente conecta isso com os desafios de negócio que a gente tem hoje. Então, a gente olha muito para produtos, serviços, olhando para temas que são temas que estão super quentes, estão batendo na nossa porta, estão batendo na porta das empresas, e a gente ajuda, então, as pessoas que fazem parte do curso a navegarem em temas que estão acontecendo além do mundo corporativo que as pessoas estão inseridas, né? Tem algumas pautas que são pautas comuns. Então, por exemplo, diversidade. A gente tem diversidade no liderança criativa e também tem diversidade no liderança de negócios, né? Por quê? Porque é um tema transversal e é um tema que a gente tem que tocar, porque ele impacta pessoas dentro da empresa e também impacta produtos e soluções fora da empresa, né? A gente fala sobre customer experience, a gente ajuda as pessoas a terem um olhar para clientes, né? A gente fala de inovação, a gente fala de disrupção. Então, quando a gente fala neste curso, a gente quer que as pessoas tenham um olhar para negócios a partir da perspectiva de empresa, mas olhando para as tendências macroeconômicas, para as tendências de inovação, para as tendências de disrupção que estão acontecendo lá fora. Respondi a tua pergunta, Nathalie? Sim, ótimo. Muito bem. E aí eu trago alguns e algumas dos professores e professoras que fazem parte do time estrelado deste curso. A gente tem 100% das pessoas que são pessoas de negócio, né? É claro que a gente tem, assim como eu, né, pessoas que estão inseridas no mundo acadêmico, mas são pessoas que sabem o que elas estão falando porque estão ou estiveram no negócio, né? Então, a gente tem o Vacla, a gente tem a Érica Lopes, a gente tem a Verônica, a Alessandra Andrade, Marcel Souza, Cláudia Pires, e a gente tem outros professores super feras nos assuntos que são assuntos de domínio, né? E eu tenho certeza que todo mundo vai sair do curso com uma percepção muito mais apurada, ouvindo de gente que sabe muito bem do que está falando. E aí, para quem ficou interessado, né, a nossa próxima turma começa no dia 27 de maio, a gente tem a previsão de término no dia 17 de julho. E quem quiser, né, quem tiver interesse, pode falar com a nossa querida Yara, está aqui o e-mail e o WhatsApp. Yara, você está aí? Quer dar um alô para o pessoal? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Yara aqui. Como a prof já iniciou a apresentação, eu estou disponível nesses contatos para quem quiser mais informações sobre o curso e fechar. Nesse momento, a gente também está disponibilizando um desconto especial, a gente ainda está no primeiro lote do curso, e vamos aplicar mais um desconto para quem tiver interesse em fechar.
Então é só me chamar, tá bom? Boa. Obrigada, Yara. Muito bem. Então, só para a gente fechar, né? Eu estou super empolgada com esse curso, porque, como eu falei para vocês no comecinho, né? Me apaixonei pela metodologia de pontos fortes há algum tempo atrás. Eu venho estudando muito isso, venho aplicando. Tenho certeza que as pessoas que passam pelo processo se sentem muito impactadas e positivamente potencializadas na metodologia, né? E eu queria também deixar à disposição o meu e-mail e o meu WhatsApp para vocês tirarem dúvidas, curiosidades, o que vocês quiserem conversar, bater papo, enfim, né? Tá tudo certo, né? Mas eu queria me colocar à disposição, porque eu tenho certeza que, da mesma forma que eu me apaixonei pela metodologia de pontos fortes, quem passar por isso também vai se apaixonar. E aí eu queria deixar esses minutinhos para vocês, para quem tiver alguma dúvida, curiosidade, questão, pergunta, enfim, queria deixar os minutinhos para vocês também falarem um pouco sobre isso. É isso? Muito bem, muito bem. Bom, sobre a metodologia de Cecília, pontos fortes. Oi, desculpa, estou oi, tentando Grace. escrever uma pergunta aqui, mas deu pau. Só queria saber a respeito da carga horária. São todos os dias? É completamente online o curso? É 100% online. Yara, quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá, pessoal. Deixa eu abrir aqui para ver com vocês em relação aos dias da semana e a carga horária. Só um momentinho. Então, o curso é totalmente online, tá? Ele vai acontecer às segundas e quartas, das 7h30 às 10h, e no total são 30 horas aula. Seria isso? Isso, tá ótimo, obrigada. Imagina. Oi, Ale. Oi. Oi, obrigada por ter vindo. Muito bem, ó, tem umas perguntinhas aqui no chat sobre a metodologia dos pontos fortes. Podem alterar depois de muitos anos? Então, gente, a Gallup diz que não necessariamente, né? Os nossos temas de talento são os nossos temas de talento naturais. Então, se a gente for pensar, né, quem nós somos enquanto crianças, né? Então, eu sempre fui muito boa em matemática, né? Então, isso é o talento natural. Eu vou ser sempre boa em matemática. Não é o meu caso, tá? Mas eu só estou dando um exemplo. Então, isso é o talento natural, né? O que acontece com a gente é que a gente vai investindo tempo, investindo energia, tendo oportunidades para colocar em prática os nossos temas de talento, para que eles virem pontos fortes. Então, não necessariamente a gente muda ao longo da nossa vida. O que a gente faz é potencializar, muitas vezes, alguns temas de talento que estavam ali escondidos e que viram pontos fortes. Então, respondendo à tua pergunta, Grace, não necessariamente, né? Pode mudar um ou outro, porque a gente, na época, respondeu dentro de um contexto que a gente estava, mas os temas de talento, eles são os temas de talentos naturais, né? Então, dificilmente a gente vai mudar. Muito bom. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu encerro por aqui. Agradeço a todo mundo. Espero poder vê-las e vê-los novamente. E a gente se encontra no mundo virtual, Tá ótimo, obrigada. tá Obrigada, bom? Cecília. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Obrigado, boa Tchau, noite a tchau. todos. Boa noite. Obrigada, pessoal. Obrigada, ótima noite para vocês. Obrigada, boa noite.
Foi, prof. Oi. Acho que tem mais uma pessoa na sala, né? Tem a Aline, né? É. Oi. Tá ótimo, prof. Obrigada. Vamos dar um Deixa eu stop no pausar. recorde. Pois é, deixa eu Para parar a de gravar bem na gravação. hora que eu.